Primeiramente, é uma alegria muito grande compartilhar esse momento aqui de vivências, compartilhando experiências com vocês. Agradeço muito a região escoteira do Distrito Federal, igual a gente estava aqui proseando antes, né, da abertura formal, essa iniciativa aí do DF encorajou, né, várias outras regiões a também proporcionar esses momentos de partilha de conhecimento e formação nossa, de voluntários escoteiros do Brasil, nesse período tão difícil que a gente vem passando. Então, né, a gente, como escoteiro, né, acho que todo mundo aqui aprendeu que nós temos que sempre buscar fazer limonadas de limões. Senão, essa situação fez com que aproveitemos e buscássemos a nossa capacitação, aperfeiçoando, sempre que possível, a nossa atuação como voluntários nos escoteiros do Brasil. Agradeço a todos que estão aqui participando, né, outros que entrarão no meio do nosso meetup. Agradeço aí a Camila, a Adriana, todo o contato prévio, a organização. Isso é muito legal, né? Mostra que a gente está sendo muito bem recebido e que é interesse de todos participar conosco. Bom, o tema do nosso encontro aqui hoje é falar sobre dramatização como ferramenta educativa. Ou seja, nós compartilharemos aqui algumas vivências, experiências minhas como escotista e como formador, tendo a oportunidade de aplicar, acompanhar e até mesmo formar, né, outros, né, no processo de formação de outros voluntários, utilizando esta ferramenta que é extremamente interessante. A gente vê que a dramatização, ela educa, ela emociona, né, ela festeja. Então, tudo isso a gente não tem como, né, fugir desta importante ferramenta que é a dramatização de histórias, a dramatização de passagens, dentro desta magia, né, que podemos dizer assim, que é o movimento escoteiro. Então, o nosso assunto é esse, né, mostrando aí algumas imagens de alguns momentos de dramatizações que tivemos oportunidade de já acompanhar, de já vivenciar, e é muito legal, né, a gente vê como que as pessoas, elas incorporam mesmo ali o personagem que vai representar, que vai atuar, e através, né, desta ação, né, ou seja, já dizia lá, né, ou seja, toda a questão de psicodrama, né, a gente aprende e repassa o conhecimento incorporando mesmo o personagem, né, atuando de uma forma bastante bacana quanto a este processo, né. Então, tá aí, é o meetup de hoje dos escoteiros do Distrito Federal. Meu nome é Paulo Henrique, sou daqui de Belo Horizonte, da região de Minas. Atualmente, eu sou escotista de ramo sênior, mas tive um bom tempo, vários anos, né, como no ramo lobinho, como aquelá, e eu acho que quando a gente está na base, estamos atuando no grupo escoteiro, a gente está mais perto ali da essência do que o Baden-Powell idealizou para o movimento escoteiro. Bom, nós vamos começar, não vai ser só eu que vou falar aqui, não. A gente vai começar com uma brincadeira. Não vai ser só eu que vou ficar falando, vocês estão achando que eu vou ficar falando 1 hora e meia por muito tempo? Não. Então, vamos começar com um desafio. Esse desafio, vocês vão me ajudar a responder essa pergunta aí, ó. Qual é a melhor forma como você aprende e assimila o conhecimento? Então, ou seja, existem várias formas da gente, né, aprender e assimilar o conhecimento. Alguns aprendem escrevendo, outros aprendem falando, outros aprendem atuando, dançando, lendo. Então, para responder essa pergunta, não precisa ligar o microfone. E também não precisa usar o chat aqui do Google Meet. Quem está com o celular aí na mão, ó, né, com o telefone celular, pode abrir a câmera, né, nesse QR Code aí, e vai entrar, né, no site slido.com, e já pode responder, né? Vai aparecer a pergunta lá, você já pode responder diretamente a sua resposta, né? Qual é a melhor forma como você aprende e assimila o conhecimento? Bem, ó, já temos aí várias respostas, né? Então, aqui tem algumas respostas que estão, né? Olha só, a gente vê aqui, fazendo, ensinando, fazendo, lendo, anotando, observando e praticando, emoção, escrevendo, lendo, brincando. Só temos 14 respostas, né? Podem ir respondendo mais aí. Expandir melhor, né? Beleza. Depois nós formaremos uma nuvem de palavras para poder
ter, né, como uma partilha, né, boa dos resultados. Olha, na prática, praticando significativamente, lendo e anotando em forma de esquema, mas se for assistindo um filme é melhor. Através de leitura e prática, brincando, ensinando, com emoção. Muito bem, né? Então aí a gente vê vários exemplos, né, visual e auditiva, com música, várias respostas, né, que o pessoal vem fazendo aqui na nossa nuvem de palavras. Beleza, vamos desfazer, voltar lá para a nossa apresentação, para a gente seguir em frente. Porque é isso mesmo, né? Qual que é o objetivo aqui? Nós temos diferentes formas de aprender, né? Diferentes formas em que a gente consegue captar e consegue assimilar o conhecimento. E esse processo, ele depende muito de como que esta informação ela é repassada, né, de como que a gente vai fazer com que este processo possa ser captado e muito bem assimilado por parte de quem é o nosso espectador, de quem que vai ser aqueles que estarão percebendo, né, e fazendo com que essa mensagem possa ser captada. E daí a gente consegue, né, imaginar até mesmo assim, a figura na sala de aula, né, ou seja, um processo aí de educação normal. A gente tem lá o professor na frente, ele como, né, o principal protagonista do processo de troca, né, de aprendizado, ele escrevendo no quadro, então projetando alguma imagem, e os alunos ali assistindo, outros anotando. É um processo normal de assimilação de conhecimento. E a gente viu que, entre as respostas aí que foram passadas, várias outras, né, condições também faz com que esse conhecimento possa ser assimilado. E os nossos jovens lá no grupo escoteiro, né, ou seja, hoje em dia a gente tem, né, os lobinhos, escoteiros, sêniores e pioneiros, eles atuam, né, estão nesse universo aí de captar conhecimento das diversas formas possíveis. Então, hoje em dia, né, essa terminologia que diz aí dos nativos digitais, eles estão conectados, no celular, no relógio que tem uma conexão com a internet, no computador, no tablet, e a todo momento a informação, né, ela flui de uma forma muito mais rápida. Então, ou seja, este termo dos nativos digitais é um termo que se atribui hoje em dia à juventude, né, até mesmo as crianças hoje em dia assimilam uma forma de captar informação muito mais fácil do que a gente. Né? Hoje as crianças com 8, 9 anos, né, conseguem ter, às vezes, mais desenvolturas em aparelhos eletrônicos, né, que recebem o nome aí de TICs, né, ou seja, essas ferramentas tecnológicas digitais muito mais rápidas do que algum tempo atrás, quando nós éramos, né, membros juvenis, nós tínhamos a idade de jovens, mais jovens, para poder trabalhar e poder fazer com que esse tipo de equipamento pudesse fluir e passar informação. No escotismo, um dos pontos importantes do nosso método é aprender fazendo, né? Então, eles aprendem fazendo, aprendem na prática, não aprendem baseado em leituras nos livros. Uma das respostas lá da nossa nuvem de palavras foi exatamente essa, né? Aprender na prática. E nós, né, no movimento escoteiro, utilizando as nossas atividades aí com as sessões, valorizamos muito esse ponto importante do método, que é aprender fazendo. Quem não conhece algum jovem aí que busca o resultado imediato, né? Ou seja, ele já quer, a partir do momento em que a gente passa uma dinâmica, já passamos algum jogo entre as patrulhas, alguma atividade entre a alcateia, já quer pular várias etapas e chegar lá na frente, né? Já ter o resultado, já ter com que o processo possa ser já descoberto, desvendado, e, se possível, ele ter acertado com isso. Então, são extremamente imediatistas. Então, ou seja, aquelas coisas que têm muito longas, né, aqueles ritos mais formais, hoje em dia não é tanto interesse assim, né, das crianças, dos jovens de hoje. Usam formas de comunicação diferentes, né, então a gente vê aí, celular, computador, e ao mesmo tempo está anotando. Então a comunicação faz com que esses jovens de hoje, e as crianças também, considerando até mesmo os lobinhos, ali a gente vê, assim, nem um lobinho, né? Já um bebê ali na frente do computador, já conectando e querendo saber se chegou o e-mail, se chegou o zap. Então, ou seja, o processo de comunicação, ele é diverso.
E, às vezes, ele, inclusive, é feito e se propaga entre linguagens próprias, né? O que a gente vê aí entre as tribos. Então, eles possuem, às vezes, formas de se expressar através, né, de símbolos, sinais, uma tatuagem, né? Ou seja, algo que faz com que esta identidade de comunicação, ela não precisa ser falada, ela possa ser simplesmente demonstrada. E, assim, faz com que as outras pessoas possam adquirir e fluir muito mais fácil. E acreditam em ser multitarefas, né? Ou seja, eles querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, querem, né, acessar computador, responder WhatsApp, responder e-mail, e prestar atenção, às vezes, né, no escotista, dentro da aula. Se, né, os professores não tomarem cuidado, aí o aluno fica extremamente conectado, sem prestar atenção, às vezes, né, na figura formal do professor lá no centro da sala de aula. Enfim, esse universo é o que nós temos nas nossas sessões escoteiras, nas nossas alcateias, nas nossas tropas e nos clãs pioneiros. São os jovens extremamente conectados e extremamente em busca de informação e querendo trocar informações, né? Como estávamos dizendo aqui antes de iniciar a nossa sessão, antes de iniciar o nosso meetup, essa situação, né, ou seja, do isolamento social, permitiu com que essas TICs, né, essas ferramentas digitais de informação, pudessem ser muito mais aprofundadas do que se nós não estivéssemos vivenciando esse momento de isolamento social. Então, eu, por exemplo, né, nesses 8 meses, 7 meses aí, aprendi muito mais ferramentas, seja de videoconferência, de videochamada, conectado, do que se eu estivesse normalmente, né, no nosso dia a dia. Então, a situação fez com que, forçadamente, a gente também entrasse nesse universo que estava, com os jovens, estava, às vezes, muito mais acessível do que conosco. Então, uma informação aqui relevante, né? Olha só, uma pesquisa apontou que a atividade do sistema nervoso dos jovens é menos estimulada no ambiente escolar. Né? E aí eu trago para vocês aqui esta imagem, né, que a gente retirou aí dessa publicação de Marcondes, Apud, por et al. De 2015. Vamos entender essa imagem aqui, olha. Foi feito ali o registro, né, em 7 dias diferentes, de uma quantidade específica de jovens. E foi medido, né, durante o dia, durante, né, as 24 horas do dia, nessa quantidade de jovens, em 7 dias da semana, as condições em que o sistema nervoso desses jovens era ativado. Então, a gente percebe ali, ó, que no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5, possivelmente aí os dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, dia 6 e dia 7, já os finais de semana, e o amarelo mostra a faixa horizontal amarela, exatamente o ambiente escolar, na sala de aula. Então, a gente vê que o sistema nervoso, ele é, né, conforme a pesquisa aí que está sendo apresentada, menos ativado, comparado ali, a gente vê o sobe e desce, parecendo essas curvas de Covid, né, que a gente vê na televisão toda hora, mas, né, comparações assim à parte, a gente vê ali que ela está mais achatada e uniforme e plana, esse estímulo do sistema nervoso no ambiente escolar, ali exatamente entre 9 da manhã e 3 da tarde. Né? Ou seja, um momento ali dormindo, olha lá, em sleep, o azul, né? Entre meia-noite até 6 horas da manhã, ainda tem um estímulo do sistema nervoso. Trabalhando, né? Ou seja, em casa, fazendo as atividades, a gente vê ali estudando, até mesmo outras formas de ativação desse sistema nervoso. Então, ou seja, o que nos aponta, né, esta pesquisa aqui? Que o nosso trabalho no grupo escoteiro, a gente está longe de querer transformar uma sessão escoteira, né, uma alcateia, uma tropa, um clã, de um ambiente escolar. Né? Ou seja, nós aprendemos fazendo. Né? Nós queremos aproveitar essas ferramentas tecnológicas que, né, esses jovens estão totalmente aí inseridos, para fazer com que esse sistema nervoso, na atividade escoteira, ele possa ficar lá em cima, né? Ou seja, extremamente agitado, né, e participando do processo. Então, esta condição nos mostra que trabalhar, né, e ter algumas ações em que a energia possa ser desenvolvida, a atuação, né, ou seja, o aprender fazendo,
propicia um estímulo muito mais ao conhecimento. Aí, como que a gente pode engajar e motivar nossos jovens para que esse aprender fazendo, né, ou seja, o aprender na prática, possa ser mais estimulante? A motivação por parte nossa, como nós adultos, né, ela deve ser intrínseca, ou seja, ela tem que partir de dentro para fora, ela tem que partir de nós mesmos. Não adianta quem aí é do ramo Lobinho, onde já participei muito tempo, ali contar histórias caçadas de Kaa, sem entrar ali, você simular o rapto do Mowgli pelos Mandalorianos. E aí, na hora que vai simular o rapto dos Mowglis, pelo menos a sonoplastia ali, simulando o macaquinho, fazendo com que, vai lá fazer com que o Mowgli seja raptado e levado pela copa das árvores até as tocas frias. Então, essa motivação, até na forma de expressão, nossa, ela tem que ser intrínseca. Eu não posso entrar num processo, explicar, por exemplo, que uma patrulha tem que fazer um quadro de nós, utilizando uma panela, alguns gravetos, uma caixa de fósforo e 1 litro de água e um pacote de macarrão, ela vai ter que montar para a gente o maior número possível de um quadro de nós. Ah, chefe, mas eu não vou conseguir. Não, vai conseguir sim. Isso aí, se nós não sermos os principais motivadores, a patrulha não vai ficar motivada para aprender fazendo. Fazer a fogueira, fazer com que a água possa ferver, o macarrão possa ficar num estado mais flácido e o nó poder ser feito e montar ali um quadro de nós de uma forma mais acessível. Então, cabe principalmente a motivação por parte do escotista e por parte do jovem, ela ser intrínseca. Para a gente conseguir motivar o jovem, primeiramente, cabe a gente, nós entrarmos de cabeça na ideia, no processo, e incorporar isso aí como um grande fundo motivador. E o escotismo deve propiciar um ambiente para que o jovem se sinta motivado, É o que acabamos de dizer aqui. A gente não pode deixar que os eventos, as atividades, a dramatização ocorra se não existe todo um clima, todo um cenário, às vezes uma cerimônia, colocar ali um fundo musical, algo que possa fazer com que a gente sinta exatamente aquele momento, e aí a gente já diz, ou seja, uma das formas mais marcantes do movimento escoteiro é lembrar, ou seja, quando esses jovens ficarem mais adultos, mais velhos, que vivenciaram esses momentos quando eram mais jovens. Escuta aquela música, lembra de uma atividade. Vê aquele filme, lembra que ele foi fundo de cena, ou então foi tema de uma atividade que foi realizada pela tropa. Aqui a gente vê, ou seja, a chefia ali vestindo a camisa mesmo. Vamos falar das máquinas aí voadoras, das máquinas tecnológicas, então já fizeram ali de material reciclado, já vestindo o processo para que no grupo escoteiro, as atividades possam ocorrer dentro deste fundo motivador. Ou seja, é para montar robôs tecnológicos, utilizando ali papelão, tinta guache, materiais recicláveis. Então, os primeiros a mostrar e dar o exemplo foram ali os adultos que engajaram e se motivaram para tal. Então, ou seja, essa motivação principalmente parte da gente, nós deixarmos o ambiente, o processo já todo engajado e pronto para que o aprender fazendo possa começar e ser feito. Nesse documento aí da Unesco, ou seja, é importante a gente vir contextualizando sempre o processo, a gente não está tirando isso aqui da cabeça de ninguém, mas mostrando aqui um dos pilares da educação. Sempre quando eu vejo que os 4 pilares da educação, lembro muito do Alessandro aí do Distrito Federal, quando ele explica exatamente isso para a gente, ou seja, como que o nosso programa, o nosso método, ele é totalmente embasado em um compromisso, ou seja, em teorias aí clássicas, mundiais, no que se refere na educação como aprender. Então, ou seja, para o século XXI, hoje a gente já está aí caminhando para o ano de 2021, já batendo as portas, se Deus quiser, bem melhor do que esse. Hoje, todos nós, não somente os jovens, temos que aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Aí a gente lê esses compromissos da educação com o aprender, a gente pode assimilar exatamente com o nosso
propósito, ou seja, com o nosso programa educativo. O que nós realizamos, o nosso objetivo, né, em proporcionar as atividades junto aos jovens da seção. Então, né, a gente vê que nós não estamos sozinhos, não é só o movimento escoteiro, não é só nos grupos escoteiros que somos, né, compromissados a fazer com que o processo de conhecimento, né, o processo educativo, ele flua entre esses 4 pilares. A escola também faz, a família também faz, né, ou seja, o ambiente confessional em que esse jovem, que essa família frequenta, também faz com que esses processos de aprendizado, com compromisso de educação, possam ser fidedignos. Mas no escotismo a gente consegue ver isso com mais cores, né? Ou seja, o processo ali mais fácil e compreensível. Aí vem a referência, né, de onde a gente tirou esse processo, né, essa informação. Então, estratégias tradicionais de ensino, ou seja, fora do ambiente de educação não formal, fora das nossas sessões, fora ali do fundo motivador, da dramatização a ser feita, a gente vê que no ambiente escolar, quem é centrado, quem é o principal protagonista no processo educativo é o educador. Os professores que estão aqui participando conosco sabem muito bem disso, né? Ou seja, nessas situações aí de aulas online, né, aulas síncronas, assíncronas, quem fica com a câmera ligada é só o professor, né? Ou seja, todo mundo, então ele é o ator principal ali, né, no processo tradicional. E o jovem, ou seja, as crianças, os jovens, vão assumir um papel passivo e pouquíssimo motivador. Ainda mais, né, nessa ferramenta online aí, alguns têm aquela imagem, né, está assistindo aula, mas está lá com a câmera e o microfone desligado. Às vezes você chama, né, aquele, vamos prestar atenção, dá um exemplo aí, não responde. Então, a gente nem sabe se está, de fato, na frente da tela. Mas esse processo tradicional de ensino, ele também contribui, né, com a forma de aprendizado, e já é assim há anos, né, antes de eu nascer, antes de muitos aqui também nascerem, né, o processo tradicional é assim, pretende mudar um pouco, né, a gente acha que com essa pandemia aí, algumas coisas que já estavam para ser implantadas, foram um pouco aceleradas, né, nesse mundo virtual. Mas o formato é esse, né, ou seja, o formato tradicional, né, do educador ali ensinando, explicando, ele é o ponto principal. Então, esse formato tradicional aí, ele não é nem um pouco motivador, né? Ele faz com que ali o sistema nervoso fique bem uma reta, bem uniforme, sem ter picos, né? Fazendo com que a energia, o processo motivacional de atuar, possa fazer com que esses jovens possam assimilar esse conhecimento, esse aprendizado, de uma forma muito mais fácil. A gente vê também, o quadro cheio de matéria, né? Ou seja, é a forma do aprender, né? Ou seja, eu assimilo o conhecimento escrevendo, mas quem é o papel principal ali não sou eu, não é o jovem, é o professor, né? Então, é a forma como as coisas vão sendo conduzidas. Agora, esse processo aí, a pesquisa, como mostramos aqui nos slides anteriores, não gera tanta energia, né? O sistema nervoso está ali praticamente zero, né? Assim, alguns até dormem, abaixa a cabeça ali, o professor nem vê. Então, o que ocorre? Nas nossas sessões, nos grupos escoteiros, a gente pretende alcançar ali os pilares da educação, do processo de aprendizado, atuando de uma forma inversa, né? Ou seja, o protagonista tem que ser o jovem. Nós vamos assumir um papel motivador. Às vezes, quem vai startar, né, iniciar o processo de aplicação, sejam nós mesmos, nós adultos, mas o restante, o processo de assimilação por atuação, é, de fato, esperado que sejam os jovens aí da sessão. Então, esse processo, né, de aprendizagem ativa, o que a gente leva em consideração? Ela vai ser centrada no jovem como principal protagonista. É o aprender fazendo. Às vezes, ele vai ser protagonista até errando. Não vai conseguir fazer com que o macarrão possa aquecer e o quadro de nós possa ser feito, não vai conseguir incorporar ali o bandarlog, fazendo o rapto do móvel e levando ele para as tocas frias. Às vezes fez de uma forma muito ainda, né, assim, molenga, sem representar de uma forma mais ativa, mas é fazendo, né? Ou seja, na hora que ele assistir outro, a patrulha, visualizar a patrulha do lado da mesma tropa que conseguiu fazer,
e usou uma estratégia um pouco diferente, na próxima oportunidade, talvez trabalhando melhor em equipe, fazendo com que as funções possam ser melhor distribuídas, haja, né, condições em que o processo de conseguir fazer com que aquela atribuição possa ser, de fato, conquistada, possa ser bem assimilada, em outra oportunidade, aprendendo com até mesmo a sua atuação, os equívocos que foram feitos, ele possa ser de uma forma, né, mais pragmática, de uma forma mais prática para o próprio jovem e para os demais colegas da sessão. Muito importante, né, que as ações sejam desafiadoras, ou seja, aquela questão, não, eu não vou conseguir, vai conseguir sim. As canções escoteiras, né, é uma forma muito prática de nós vivenciarmos esse processo, né, de dramatização. Então, por exemplo, as canções simples aí da pipoca, da serpente, né, ou seja, às vezes aquele jovem mais tímido, quando ele vê que todo mundo está dançando, está rebolando, está pulando, todo mundo está ali participando do processo, incorporando a temática da música, e é uma forma educativa, né, de confiança, de respeito, é um momento em que todos participam junto, e chegam a ser desafiadores. A gente vê muitos aí tímidos, deixando de ser tímidos, quando atuam, né, de uma forma bastante protagonista. Coletivas, sempre que possível, aí é um ponto importante quando a gente assimila um dos pontos do nosso método, que é a vida em equipe, e análogas às situações reais, né? Ou seja, os desafios, no ramo lobinho, né, esse processo de socialização, ele é totalmente análogo com ali as histórias da Jungle, ou seja, as situações que o Mowgli passou lá na Jungle, nós trazemos sempre para o mundo dos homens, né? Aqui, qual que são os irmãos, qual que é a nossa Jungle, qual que são os nossos velhos lobos, né? São os pais, são os escotistas, são aqueles mais experientes da nossa família, da escola, pessoas que têm a condição de fazer com que aquela criança possa aprender, né, a viver, que foi assim que o Mowgli aprendeu a viver, com as experiências e com os ensinamentos lá na Jungle. Então, ou seja, sempre, né, as atuações, as motivações de dramatização, elas têm que ser análogas às situações reais. A gente mostrar que o papel desafiador, ele não é somente dentro do movimento escoteiro, é ali que eu vou perder o medo, com segurança, e vou conseguir descer o rapel. Né? Quando o chefe da tropa vai me mostrar toda a segurança, a importância do capacete, ele não vai explicar isso com a tropa sentada numa sala de aula, ele lá projetando, né? Não, ele vai explicar com os meninos lá, já prontos para poder descerem, né, algum barranco, algum local propício e com segurança para essa prática esportiva, mas explicando quais que são os materiais de segurança, qual que é o procedimento correto, algum treinamento antes. Na hora que ele desceu, 2 ou 3 desceram, né, a via lá de rapel, vai chegar a hora daquele jovem. Talvez nesse primeiro momento, quando eu era sênior, por exemplo, eu tinha muito medo de descer de rapel. Né? Não ia, ficava só vendo a tropa. Quando eu quase estava passando para o ramo pioneiro, foi que eu perdi o medo. Né? Então, ou seja, passei a ser protagonista e venci aquele desafio. Então, eu não vou ter vias de rapel para descer em toda a vida, mas foi vendo o chefe com todo o equipamento de segurança, os meus colegas com todos os equipamentos de segurança, desciam e voltavam vibrando, né? Que curtiram muito, vivenciaram aquele momento com os amigos, me encorajou a vencer esse medo. E são situações assim que ele vai encontrar aí fora na vida. Um novo emprego, uma nova escola, né? Às vezes uma nova cidade. Temos colegas aqui conosco que recentemente tiveram que mudar de país, né? Por situações profissionais, de família. Então, ou seja, tudo novo é um desafio, mas com perseverança, vendo que isso é normal e todas as pessoas passam por isso, e eu aprendi no escotismo, que eu tive um escotista que foi motivador, que mostrou como que o processo deve ser feito, faz com que essa aprendizagem ela possa fluir de uma forma mais fácil. Então, ali está brilhando, né? Ou seja, para mostrar ali um pouco do filme, né? Divertidamente, acho que é esse, né? O Guedes está até, quem está nesta foto, está aqui na sala, né?
que é o Guedes, ele está ali, olha só, a chefia da Alcateia se vestiu dos personagens do filme aí Divertidamente, montou o túnel e trabalhou todas as temáticas do filme no acampamento. Então, vamos fazer um acampamento com o tema Divertidamente. Só falar isso com a Alcateia sem vestir, sem se incorporar como os personagens, né, sem atuar como os personagens, como o cientista, como lá aquela tristeza, o rei. Então, todos eles estavam lá para receber os lobinhos, né, no dia da chegada do acampamento. A gente vê aqui também, ó, a tropa sênior, né, a festa é sobre Harry Potter, então vamos, né, estar atuando como Harry Potter. Ali um sênior, né, o Arthur, com a varinha do Harry Potter, o pessoal da tropa, todos em conjunto, o Ginaldo, são jovens lá do grupo que eu faço parte, né? Atuando, ou seja, vamos falar sobre Harry Potter, aprender um pouco dos desafios que o jovem mágico, né, desbravou as suas histórias, né, venceu vários desafios aí, então foi o tema em que eles também incorporaram e fizeram com que esse processo possa ser melhor assimilado. Então, assim, né, uma das funções aí desta aprendizagem ativa, o uso de tecnologias de comunicação e informação ou métodos lúdicos não garantem essa aprendizagem significativa. Não adianta, igual na imagem anterior, eu montar o túnel lá do Divertidamente, receber os lobinhos passando pelo túnel, ter lá toda aquela... as roupas, né? Ou seja, todo aquele material para que eu possa incorporar ali a história do Harry Potter, se não vier de dentro, né? Não tiver uma vontade do adulto em fazer com que esta estratégia, né, de repassar a motivação, ela não seja, né, ou seja, intrínseca, ou seja, partir de dentro para fora e ser motivadora. Para isso tudo acontecer, não adianta eu ter também uma ferramenta na minha mão, né, extremamente comunicativa, um tablet, e vai soltar ali uma luz azul, se eu não ter condições de operá-la, né, de saber com que eu possa montar um processo, pensar, às vezes, uma atividade em que os lobinhos da Alcateia vão todos simularem aí os irmãos do Modri, né, ou seja, se vestirem de lobo, se eu não conseguir preparar antes. Então, gera para nós, adultos, desafios, né? E quais que são esses desafios? Se eu quero representar um teatro de fantoches, é ali na dificuldade mesmo. Atrás ali do que foi proporcionado como palco, pertinho um do outro, e levantando a mão ali no que foi mostrado. É difícil. Às vezes, algo que não é tão tecnológico assim, tão sofisticado, mas que, se nós tivéssemos com esta foto de frente, teria, né, um impacto bem diferente, né? Ou seja, vendo ali, de fato, os bonecos de fantoche apresentando, sendo uma história sendo narrada, e ali atrás a dificuldade dos adultos, né? Ou seja, eles incorporando, fazendo com que a ideia, a coisa possa acontecer e a aprendizagem ativa ela possa ser estimulada. A gente vê aqui também, né, festejando, trabalhando, né? O trabalho manual faz com que esse processo, né, a gente tem que aprender como que eu faço ali um jarro com uma vela por dentro, né? Aqueles jarros tipo abajur, que são portáteis. Então, primeiro, deixa eu aprender numa oficina para que eu possa levar isso para a Alcateia, mostrar o significado na minha sessão, na minha tropa escoteira, e assim, ou seja, a forma de manualidade, de confiança, de coordenação motora, né? E psicomotricidade, né? Ou seja, um desafio, uma pista de obstáculo, ela possa ser trabalhada, mas antes eu tenho que ter toda a noção e conhecimento de como montá-la, de como aprender. Isso faz com que nós, adultos, possamos realmente buscar capacitação e conhecimento para que esse processo possa ocorrer. Outras formas que a gente tem aí de aprendizagem ativa, baseada em problemas, né, estudos de caso, muito interessante aí para ramo sênior, ramo pioneiro, debates, né, dentro de casos e situações aí reais, aprendizagem baseada em projetos, e hoje nós temos aí a condição de ter projetos em que proporcionam, por exemplo, mensageiros da paz, proporcionam as insígnias de interesse especial, que são várias, as atividades estratégicas dos escoteiros do Brasil, que podem levar a projetos, né, que sejam desde a Alcateia até no clã pioneiro, que já é o ramo, né, em que se espera em que os projetos possam ser baseados. Então, exatamente dentro de um projeto, eu tenho ação ativa, né, ação motivadora, em que se eu não pegar e fazer, a coisa não vai sair dentro do que se espera.
problematização, né, ou seja, gerar uma situação em que esta interpretação possa ocorrer, e sempre, né, os trabalhos em grupos, dramatizações, atividades integradoras, podemos até fazer entre ramos, né, entre ramo lobinho e ramo escoteiro e ramo sênior, entre o ramo sênior e o clã pioneiro, está festejando, às vezes, uma data que celebra a família no grupo escoteiro, estão lá os pais, as mães, as outras pessoas do vínculo familiar. Então, para que adianta deixar numa data em que está recebendo a família escoteira dentro da sede, dentro do grupo, deixar todos eles separados? A oportunidade de se ter todos juntos, até mesmo esse congressamento entre os ramos, é a forma em que o lobinho, por um sábado, vai conhecer um pouco do escoteiro, o escoteiro vai conhecer um pouco do sênior, o sênior do pioneiro, e até mesmo assim ser motivador quando chegar o seu momento de passagem para os demais ramos. Os jogos democráticos, né? Ou seja, os jogos democráticos, quando a gente, por exemplo, simula o júri simulado, a feira, o horário político, são momentos em que esses, né, de lobinho até sênior, né, ou seja, onde que se realiza aí jogo democrático, esse protagonista está vendendo a sua ideia, está apresentando a sua ideia, tentando captar adeptos, né, fazendo com que os demais participantes ali da tropa, os demais partícipes desse processo motivador, ele possa ser influenciado e ser convencido dentro deste processo. E tudo tem que ter uma forma lúdica, né? Vou montar ali um júri simulado, vai ter que ter a roupa do juiz, a feira, eu tenho que ter o local específico da feira. Isso leva para nós, adultos, preparação, ter o material adequado, né? Ou seja, não adianta querer fazer sem ter esse fundo lúdico, né? O processo ser muito mais fácil de assimilação, que é a dramatização. A gente vê aí a fonte, né, dessa informação aí da aprendizagem ativa. Bom, vamos fazer de novo outra... eu falei que não ia só eu ficar aqui falando, né? Então, novamente aí, ó, ou com seu QR Code, você pega aí na tela e já cai direto lá na pergunta. Engraçado que na hora que eu abri já estava um monte de resposta lá. Ou já vai direto lá na pergunta, ou então acessa slido.com, é slide, né? Mas fica mais fácil falar slido.com e o código 42258. Responder essa pergunta aí pra gente, ó. Conte, você vai contar só qual que é a história, e depois eu vou pedir que alguns 2 ou 3 ligam o microfone aí e compartilhem conosco. Conte-nos qual história que já apresentou aos seus jovens, ou eles demonstraram, você apresentou junto com a chefia, ou então eles fizeram uma apresentação, seja, por exemplo, um esquete de fogo de conselho, etc. Que, ao final, destacaram uma lição de vida, uma reflexão. Então, ou seja, alguma história que foi dramatizada, né, que foi representada por você e sua equipe de escotistas para os jovens da sessão, ou então o contrário, eles apresentaram para a parte da alcateia ou para a parte da tropa, e que no final, né, teve uma grande lição de vida dentro do que, né, uma reflexão ali com a alcateia, com a tropa escoteira, com a tropa sênior, até mesmo com o clã, daquele momento ali de dramatização que foi feito. Então, vou compartilhar aqui, eu acho que já deve ter muitas respostas lá. Deixa eu ver aqui, ó. Qual que é? Deixa eu voltar aqui. Então, espero que vocês já estejam respondendo aí, né? Espera aí. Estão vendo aí já, né? Pessoal, vamos lá, tentem responder aí, ó, de novo, né? Agora que eu startei, ó. Conte-nos qual é a história que já apresentou aos seus jovens, ou eles demonstraram que, ao final, destacaram uma lição de vida. Quem já respondeu, Kim, apareceu aí a primeira. Vamos ver quem mais pode responder para a gente. Vamos lá, só um respondeu. Caçadas de Caá, muito bem, né? É uma história que é muito fácil de poder fazer representação dela. Ó, Caçadas de Caá, outro respondeu, porque ela ficou em destaque aí na nossa nuvem de palavras. Por que não fui promovido? Essa eu não conheço, né? Vamos responder, gente. História de São Francisco, novamente aí de Kim, Caio Viana Martins, muito legal, né? Cotique, Caá e Francisco. Tem muito mais do que 7 pessoas aí na sala. Henrique Tictave, pessoal do Ramo Lobinho, tá Escola de Alimentação no Brasil. Ah, legal. Então,
Dá mais um tempinho aí para responder. Tem 9, só 10 responderam agora. Tem muito mais do que 10 pessoas aí na sala, para a nossa nuvem de palavras aqui poder ficar legal. Espiritualidade, cruz com papel. Ah, que legal, deve ter sido uma dinâmica. Nossa mochila de vida. Tá vendo que vocês conseguem também ter muito mais experiências, né? A gente está aqui junto, compartilhando. Caio Viana, novamente. Histórias reais do momento de espiritualidade. Muito bom. Cotica, a Foca Branca. 16 responderam. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos a 20. Rocilana e Lana. Ah, legal. Depois eu vou querer conhecer algumas dessas histórias aí. Vamos lá, gente. Você acessa slido.com 42258, ou então com o seu celular no QR Code aí que está na tela, consegue já cair aqui na tela do ActivePool para poder responder. Caio Viana, texto, a propriedade da terra do chefe. Ah, legal. Mais 3 para a gente conseguir chegar em 20. Depois a gente, voluntariamente, vai querer ouvir de alguns de vocês aí algumas dessas histórias. A gente já podia fazer isso. Deixa eu ver aqui, ó. Quem gostaria, aqui pelo chat, contar um pouco? Ana Vládia, conta pra gente aí a história de Mani. Pode ligar o microfone, Ana. Boa noite a todos. Tudo bem, chefe? Então, esse projeto nós fizemos na época, estava em Viçosa, você chegou até estar conosco lá. Fizemos com uma atividade de um dia, né? Começou tudo com a história de Mani, né? A história da mandioca, que é um alimento patrimônio do Brasil. Então, trouxemos para um tema de abril, né? Do ciclo de programa. Trabalhamos a parte da cultura, de lendas, né? Então foi bastante importante, a gente trouxe outras histórias do nosso país dentro do ramo lobinho. E aí colocamos uma gincana para que os lobinhos, né, para quem estava atentos à história, descobrissem onde Mani estava. Então nós levamos para um terreno, né, para eles descobrirem onde Mani estava, e poucos estavam olhando para cima, para as árvores, né, e na verdade esqueceram que Mani estava enterrada. E aí um lobinho esperto, mas gente, Mani foi enterrada. E aí descobriram a Mani, aí caçaram a Mani, descascaram a Mani, viram que ela era branquinha, moreninha igual a Índia, da história do chefe da tribo. E aí fizemos todo o processo de ralar a Mani, de tirar a goma da Mani, até transformá-la na tapioca. Que aí nós fizemos uma festa com tema temático, né, de índios, e os pais que foram nossos convidados. A gente trabalhou a colonização do Brasil, então, na verdade, foram várias histórias dentro desse projeto da Mani, resgatando a história da alimentação no Brasil, da mandioca como alimento, né, patrimônio brasileiro, do processo da alimentação e várias outras questões envolvendo essa temática. Uma atividade muito bacana. Beleza, obrigado, Ana, pela participação. E lembrando que a Ana é nutricionista ou nutróloga? Você é nutricionista, não é? Que conseguiu aí fazer e desenvolver essa história, essa dramatização com a Alcateia? Doutora na área, isso mesmo, doutora em nutrição, isso aí. Né? Alguém mais gostaria de compartilhar conosco? Alguém aqui, ó, que destacou Caçadas de Caá, que ficou em destaque aqui na nossa nuvem de palavras? Quem poderia contar para a gente aí como que trabalhou isso aí? Acredito que seja na Alcateia, as histórias de Caçadas de Caá junto aos seus lobinhos. Oi, boa noite. Meu nome é Luzia, eu posso falar? Claro, Luzia, bem-vinda. Conta pra gente aí, qual foi a sua resposta? Oi, a minha resposta foi a história da Batalha de Mafeking. Na verdade, foi nesse período aqui de pandemia, eu não pude muito a gente trabalhar a dramatização, né? E foi um dos motivos que me chamou a atenção esse papo de hoje. Tem muitos devem conhecer aqui, tem um tal de Escriba Café, e lá tem a história de Lord Baden-Powell. E eles contam de uma forma, assim, muito empolgante. Nós tivemos que, nesse momento, fazer muito mais um trabalho de radionovela, digamos. Olha que coisa antiga, radionovela. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Tivemos que fazer meio que um trabalho de radionovela, de ficar lá escutando, mas foi muito legal, porque os meninos, os jovens, eu sou do ramo escoteiro, além de poder trabalhar a questão da especialidade de história do escotismo,
ainda teve, assim, a empolgação da narrativa e eles fazerem, tem a parte da imaginação de como era Matt King, como era Baden-Powell, a postura de Baden-Powell, toda a história. É muito legal, eu aconselho vocês procurarem. E, além desses, eu não coloquei, mas eu também vi, alguns devem conhecer aqui, uma radiodramatização da história de Caio Viana. Eu sei que a gente está falando aqui sobre dramatização e fica parecendo muito mais uma coisa de palco ao vivo, mas nesse período de pandemia, infelizmente, só essas possibilidades do antigo sistema radionovela que a gente está trabalhando. Por último, agora, nesse evento que, como eu falo, né? Nesse evento que teve em relação aos trabalhos de comunidade, aqueles 3 procedimentos, os meninos escolheram o Alto da Compadecida. E a partir do Alto da Compadecida, cada um fez a gravação de uma cena que eles achavam interessante e eles depois trouxeram para a gente discutir sobre o filme do Alto da Compadecida. Foi muito enriquecedor. Não sei se era bem isso que você estava colocando no trabalho aí. Claro, assim, a gente tem que, Luzia, ter algumas condições nessa situação, né, de isolamento social, de nos inovar, né, ou seja, esses conceitos todos que nós estamos falando aqui, de sermos, né, agentes motivadores para que os jovens possam assumir eles mesmos esses papéis, né, de atuação, de dramatizações, nada melhor do que eles compreenderem a história, né, do Alto da Compadecida, compreender a história do Cerco de Mafeking, né, de superação, né, ou seja, de confiança, que é esta mensagem, a lição de vida do Cerco de Mafeking para nós, escoteiros, do que fazendo, né, uma radionovela, né, talvez é uma prática um pouco mais antiga, mas é o que a gente tem para hoje, né, e na internet consegue montar ali o formato e fazer com que seja apresentado, né, para os pais, para os demais, né, jovens de outras sessões, de outros grupos, é isso mesmo. Né, a gente tenha esse processo aí muito bem feito. Então, tá bom, né? Vamos voltar aqui para a gente continuar a nossa prosa, né? Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Depois eu vou mandar as nuvens de palavras para que possam ser inseridas aqui na apresentação e a Camila depois pode estar encaminhando aí para vocês todos terem esse material sem problema nenhum, né? Então, continuando aí, né? Tá voltando aí a projeção. Seguindo em frente, o que é, então, a dramatização? Né? Ou seja, a gente falou de aprendizagem, falou de processos diferentes, processo de aprendizagem aí ativo, o que não é ativo, utilizando a educação formal. Vamos ler juntos esse conceito. Utiliza-se a dramatização como ferramenta pedagógica para enfatizar diversas atividades interdisciplinares e ampliar o universo linguístico e artístico dos jovens, crianças e adolescentes, construindo várias temáticas para a exploração da oralidade, né, da escrita, montar um cartaz, apresentar uma especialidade ali de games, então ele vai se vestir ali do personagem do game, apresentando o cartaz, né? Ele mesmo montou o cartaz, a sua expressão artística, além de apresentar a conscientização empreendedora por meio da atitude dos ou das personagens. Então, por exemplo, né, trabalhando com a tropa sênior, com o clã, com a tropa escoteira também, uma temática, por exemplo, de drogas. E aí a gente vê, às vezes, a forma em que a lição de vida vai ser passada, as patrulhas fazem uma encenação de um momento em que o jovem disse não, né, viu ali as consequências do uso, né, de uma droga ilícita junto a outros jovens, ou seja, a forma de apresentação, né, de mostrar este conteúdo, já é para os próprios protagonistas uma grande oportunidade, né, de conhecer, né, de saber as consequências e de interpretar toda esta passagem. Aí a gente vê ali também, nesse universo aí de Harry Potter, os lobinhos ali com a varinha, né, do Harry Potter, simulando ali um graveto como a varinha do Harry Potter. A gente vê novamente o Sênior como Harry Potter, aqui como super-heróis, né, conhecendo um pouco ali o dinamismo e as aventuras do Batman, daquele o Pedrito, né, a Pedrita, que com o Tacape, né, bate e abre o fundo, o chão, né, então é a forma em que se tem
de poder interpretar e buscar as lições de vida destas histórias. Essas são as referências, né, desse material que me basei aqui nessa apresentação visual, e é isso, né, ou seja, a gente, como escotistas, qual que é a mensagem final aqui? Quando, em breve, né, acho que já passamos aí o pior momento, mas em breve, quando conseguirmos estar novamente presencial com os nossos jovens, que possamos ser esses agentes motivadores, né, e buscar, dentro desses temas diversos que podemos utilizar para as nossas atividades escoteiras, para elas serem mais motivadoras, e lá na Alcateia um fundo de cena mais real, né, assim, mais próximo ao processo de socialização dos lobinhos e lobinhas, a gente possa ser grandes motivadores a dramatizações aí, quem sabe depois alguns desses jovens aí vai para a tela do cinema, vai para a TV Globo, vai para a Record, vai para o SBT, vai aparecer aí, né, na televisão. Esse é meu e-mail, agradeço aí a todos, beleza? E aí a gente fica à disposição aí para as participações, para as perguntas.